Olá, bem-vindo ao BookBuzz Brasil, o seu canal de audiobooks que transforma conhecimento em ação. Se você está aqui é porque sabe que ler e ouvir livros é uma das formas mais poderosas de expandir sua mente, acelerar seu crescimento e descobrir ferramentas práticas para transformar sua vida. E nos próximos minutos, você vai desvendar os principais aprendizados e insights de A Chave para a Prosperidade, um livro que destila a sabedoria suprema de Napoleon Hill. Existem 3 descobertas neste livro que vão mudar completamente como você pensa sobre dinheiro e sucesso. Primeira, descobrirá que o dinheiro é apenas a 12ª riqueza, e focar nele primeiro é exatamente o que te mantém pobre. Segunda, existe uma lei matemática chamada a lei dos retornos crescentes, que prova sem sombra de dúvida que fazer apenas aquilo pelo qual você é pago é o caminho mais rápido para o fracasso. E terceira, a chave mestra, o segredo final que Andrew Carnegie passou a Hill, é um mecanismo psicológico específico que permite converter qualquer adversidade em dinheiro vivo. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente por que a autodisciplina é a única ferramenta capaz de abrir as portas da abundância. Agora, deixa eu te mostrar exatamente como Napoleon Hill organizou esse conhecimento e, mais importante, como você vai usar isso. Você precisa entender que este conteúdo não é apenas teoria motivacional. Napoleon Hill dedicou 20 anos de sua vida, sem receber um centavo de salário inicial, para entrevistar os homens mais ricos do mundo, como Henry Ford, Thomas Edison e, claro, o magnata do aço Andrew Carnegie. O que ele descobriu não foi sorte, ele descobriu um código, e a urgência de entender esse código hoje é maior do que nunca, porque vivemos em um mundo distraído, onde a maioria das pessoas busca atalhos e ignora os fundamentos que constroem impérios reais. Lembra daquelas 3 descobertas? A primeira delas nasceu quando Hill percebeu que a maioria das pessoas define riqueza de forma errada. Hill afirma categoricamente: toda riqueza começa com um estado mental. Imagine que você tem 2 identidades morando no seu corpo. Uma é negativa, medrosa, que foca na doença e na escassez. A outra é positiva, dinâmica e focada na solução. A chave mestra serve para calar a voz negativa e dar o microfone para a positiva. Hill lista 12 riquezas da vida. E aqui está o choque. A segurança econômica é a última da lista. A primeira é a atitude mental positiva. Por que isso muda tudo? Porque se você busca dinheiro com uma atitude mental negativa, mesmo que o consiga, ele não trará felicidade e provavelmente desaparecerá. A verdadeira prosperidade exige saúde, harmonia nas relações humanas, fé e esperança de realização antes de se manifestar na conta bancária. É contraintuitivo, mas Hill prova que buscar as riquezas intangíveis é o que inevitavelmente atrai as riquezas materiais. Isso nos leva ao segundo insight, que é ainda mais surpreendente e talvez o mais prático de todo o livro: o hábito de fazer um esforço extra. A maioria das pessoas opera sob a lógica de "eu faço aquilo pelo qual sou pago". Hill chama isso de armadilha mortal. Ele apresenta a lei dos retornos crescentes. Pense na natureza. O fazendeiro planta um grão de milho. Ele trabalha, ara a terra e espera. A natureza não devolve um grão. Ela devolve um pé com espigas contendo centenas de grãos. O princípio é claro. Você deve prestar mais e melhor serviço do que aquele pelo qual é pago, e deve fazê-lo com uma atitude positiva. Se você faz isso, coloca o universo, seu chefe e seus clientes em uma dívida moral e matemática com você. Deixa eu te contar uma história incrível do livro que prova isso. Carol Downes trabalhava num banco e um dia atendeu William Durand, fundador da General Motors, depois do expediente com extrema cortesia. Durand gostou tanto que o contratou para um cargo modesto. Downes percebeu que às 17h30, todos os funcionários corriam para ir embora. Ele, no entanto, ficava sentado na mesa. Um dia, Durant perguntou por que ele ficava. Downes disse: "Fico na esperança de poder ser útil ao Senhor de alguma forma, depois que a correria passa." Durant começou a pedir pequenos favores, como apontar lápis. Meses depois, Durant precisava de alguém para supervisionar a instalação de maquinário numa nova fábrica. Downes não sabia nada de máquinas, mas aceitou. Ele contratou especialistas, gerenciou o projeto e entregou tudo perfeito. Resultado: Durant o tornou gerente da fábrica com um salário astronômico
E ao longo dos anos, essa atitude rendeu a Downes milhões de dólares. Ele não foi pago para ficar depois das 17h30. Ele escolheu fazer o esforço extra, e isso o tornou indispensável. A lição aqui é brutalmente simples: torne-se indispensável e você poderá ditar o seu próprio preço à vida. Mas espera, porque é aqui que tudo começa a se conectar com a definição de objetivo. Nada disso funciona se você for um barco à deriva. Hill conta que, quando Carnegie lhe propôs o desafio de escrever a filosofia do sucesso, ele deu a Hill exatos 60 segundos para responder sim ou não. Hill aceitou em 29 segundos. Carnegie disse que quem demora para tomar decisões raramente tem sucesso. Você precisa de um objetivo principal definido. Não é apenas quero ser rico, é quero X quantia fazendo Y para o serviço até a data Z. Hill explica que ideias são o começo de todas as fortunas, mas uma ideia sem um prazo e um plano definido é apenas um sonho. Quando você combina um objetivo definido com o hábito do esforço extra, você ativa o que ele chama de mastermind. Agora, segura essa informação porque o conceito de mastermind é frequentemente mal compreendido. Não é apenas um grupo de networking, é a coordenação de conhecimento e esforço num espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para alcançar um propósito definido. Hill diz que nenhuma mente é completa sozinha. Andrew Carnegie sabia pouco sobre a fabricação do aço em si, mas ele tinha um mastermind de cientistas, gestores e especialistas que sabiam tudo. O poder pessoal vem da habilidade de alavancar o cérebro de outras pessoas. E a aliança mais importante de todas, o casamento. Hill dedica uma parte crucial para explicar que a harmonia doméstica é a base do mastermind. Um homem ou mulher que briga em casa destrói a energia necessária para vencer no mundo. Se você quer prosperar, a sua primeira aliança estratégica deve ser dentro do seu próprio lar. E quando você combina isso com a próxima descoberta, acontece algo fascinante chamado fé aplicada. Não estamos falando apenas de religião, mas de um estado mental. Hill conta a história de um homem que perdeu tudo na crise de 1929. Ele foi para a floresta, pegou uma bolota de carvalho e percebeu que dentro daquela pequena semente havia um plano inteligente para se tornar uma árvore gigante. Ele percebeu que, se a natureza tem um plano para uma semente, ela também tem para o ser humano. A fé aplicada é a capacidade de agir em cima de um objetivo, mesmo quando você não vê o resultado imediato. É a visualização ativa. Hill diz que você deve limpar a mente de medos. Medo da pobreza, da crítica, da doença, porque o medo é, na verdade, uma fé invertida. É a fé de que coisas ruins vão acontecer. A chave mestra exige que você inverta essa polaridade. Isso nos leva ao coração do livro, a própria chave mestra. Qual é ela? A autodisciplina. Tudo o que falamos até agora, esforço extra, objetivo definido, fé, depende de uma única coisa: o controle absoluto sobre a única coisa que você realmente possui, que é a sua própria mente. Hill lista 17 princípios de sucesso, mas a autodisciplina é o cimento que segura tudo. Ele descreve o ego não como vaidade, mas como a força motriz da personalidade. Um ego bem direcionado, sob estrita autodisciplina, é o que faz você levantar quando fracassa. Hill afirma que cada adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Pense nisso, não um benefício menor, mas equivalente ou maior. Mas só quem tem a autodisciplina para não se entregar ao vitimismo consegue encontrar essa semente e plantá-la. Você também precisa entender a força cósmica do hábito. Hill explica que o universo opera por padrões. As estrelas seguem rotas, as estações mudam. Nós somos criaturas de hábito. Se você não escolhe seus hábitos conscientemente, por meio da autodisciplina, a força cósmica do hábito vai fixar os hábitos aleatórios e negativos que você pegou do ambiente. Pobreza é um hábito, fracasso é um hábito, mas o sucesso também é um hábito. A chave é usar a autodisciplina para instalar novos trilhos mentais, como o hábito de poupar tempo e dinheiro e o hábito de pensar com precisão, até que a força cósmica assuma e torne o sucesso automático. Vamos recapitular as descobertas transformadoras. Você viu que a riqueza material é apenas o reflexo final de uma atitude mental positiva e que as riquezas reais vêm antes do dinheiro. Depois, entendeu como a fórmula matemática do esforço extra, fazer mais do que é pago para fazer,
cria uma dívida que o universo é obrigado a pagar com juros compostos, como aconteceu com Carol Downs. E finalmente descobriu que a chave mestra é a autodisciplina, que permite controlar seu ego e seus pensamentos para direcionar a força cósmica do hábito a seu favor. No começo eu prometi que você descobriria o segredo de Andrew Carnegie para criar milionários, e agora você tem a ferramenta concreta. Não é sorte, é a aplicação deliberada de um objetivo definido, apoiado por um esforço extra incansável e uma mente blindada contra a negatividade. Com esses insights, você agora pode parar de buscar brechas ou atalhos e começar a construir uma base sólida que torna a prosperidade inevitável. E isso é só a superfície. Napoleon Hill também revela neste livro detalhes profundos sobre como transmutar a energia sexual em carisma e sucesso profissional, um tópico fascinante que eu não tive tempo de cobrir aqui, mas que é essencial para quem busca níveis extremos de realização. Vale muito a pena ler a obra completa para entender esse mecanismo. Qual desses insights mais impactou você? O conceito das 12 riquezas ou a história do esforço extra? Deixa nos comentários. Se este resumo agregou valor, deixa seu like e se inscreve no BookBuzz Brasil para mais audiobooks transformadores. Aplique a chave mestra e abra as portas da sua prosperidade. Até o próximo livro.